Vamos então corrigir a questão 1 dos exercícios de nomenclatura dos hidrocarbonetos simples. Então vocês vão usar aquela tabelinha que eu passei na aula passada, que tem a quantidade dos carbonos, que tem o tipo da ligação e a terminação O do hidrocarboneto. Então vamos olhar aqui então. A letra A traz o propano. Eu vou vir aqui, eu vou olhar. O prop, ele diz para mim que esse composto orgânico ele tem 3 carbonos. Se vocês olharem na tabelinha, o prop se relaciona a 3 carbonos. Eu vou colocar então os 3 carbonos aqui. O AN indica a ligação. Se é AN, quer dizer que só tem ligação simples. Então as ligações simples já estão aqui. E o O é do nosso hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. Agora eu vou completar as ligações que faltam para 4. O carbono faz 4 ligações, eu vou olhar um por um. Esse carbono 1 fez uma ligação, para 4 faltam 3, então aqui tem que ter 3 hidrogênios. O carbono 2 fez 2 ligações, quer dizer que faltam 2 hidrogênios aqui. E o último carbono fez uma ligação só, faltam 3 hidrogênios. Vamos fazer o pentano agora, a letra B. Eu vou na minha tabelinha e vou olhar quantos carbonos são. Pente são 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos o AN novamente. Então, 5 carbonos ligados por ligações simples. Então, não vou mexer na ligação, já tenho as ligações simples aqui. Então, o que falta agora é só completar os hidrogênios. Eu vou contar, então, aqui tem uma ligação. O carbono tem que fazer 4, então faltando 3. Então, aqui tem que ter 3 hidrogênios. Esse carbono fez 2, faltam 2 ligações, 2 hidrogênios. 2, faltam 2 ligações, 2 hidrogênios. 2, faltam 2 ligações, 2 hidrogênios. E esse último tem uma ligação, faltam 3 hidrogênios então. Vamos fazer a letra C, que é o heptano. Nós temos aqui então, o hept indica que nós temos 7 carbonos. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O AN diz para mim que essa ligação é simples, então as ligações simples já estão aqui. E eu vou completar o que falta com os hidrogênios. O carbono 1 fez uma ligação, faltam 3. O carbono 2 fez 2, faltam 2. O carbono 3 fez 2, faltam 2. O carbono 4 fez 2, faltam 2. O carbono 5 fez 2, faltam 2. O carbono 6 fez 2, faltam 2. E o carbono 7 fez uma ligação só, faltam 3 hidrogênios, então, no nosso carbono 7. Vamos fazer a letra D, que é o decano. DEC são 10 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos ligados entre si. O AN indica para nós que essas ligações são simples. E as ligações simples já estão aqui. Eu vou colocar agora só os hidrogênios então. O carbono 1 fez uma ligação, faltam 3. O carbono 2 fez 2, faltam 2. O carbono 3 fez 2, faltam 2. O carbono 4 fez 2, faltam 2. O carbono 5 fez 2, faltam 2. O carbono 6 também fez 2, faltam 2. O carbono 7 fez 2, vai faltar 2 também. O carbono 8 vai faltar 2. O carbono 9 vai faltar 2. E o último carbono fez uma ligação só, faltam 3 hidrogênios então. Então essa questão 1, ela traz os nossos alcanos, os nossos hidrocarbonetos de cadeias abertas, que tem só ligação simples. Eu não mexi na ligação de ninguém, eu só coloquei os carbonos e depois adicionei os hidrogênios. Vamos fazer a questão 2 agora, que tem o composto e ele pede para vocês dizerem qual é o nome desse composto. Vamos fazer a número 2, então a 2 traz os compostos e pede para a gente poder dar um nome. A primeira coisa que eu vou fazer é contar os meus carbonos. 1, 2, 3, 4. Eu vou na tabelinha e vou olhar qual que é o indicativo de 4 carbonos. Eu sei que é but, então eu vou colocar o but bem aqui. Agora eu vou olhar as ligações. Nós só temos ligações simples, então o nosso infixo aqui vai ser o AN. Esse composto só tem carbono e hidrogênio, então ele é um hidrocarboneto, então a terminação dele vai ser o O. Então nós temos aqui o butano, composto orgânico formado por 4 carbonos, que só tem ligações simples. Vamos fazer essa B aqui, que ela é bem interessante. Ó, nós temos uma abreviação, uma condensação aqui, ó, 1. Quando eu chego aqui no que seria o carbono 2,
eu tenho uma repetição. Eu tenho esse CH2 quantas vezes? 6 vezes. Então, essa cadeia aqui é o mesmo dela ser desta maneira aqui, ó, H3C. Aí eu tenho esse CH2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois eu tenho o CH3 no final. Então, ele condensou esses 6 átomos de carbono aqui, esses 6 CH2, e colocou aqui embaixo. Então, eu não tenho só 3 carbonos. Eu tenho, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 carbonos. 8 é oct. Ligação simples, AN, hidrocarboneto, O. Oct, 8 carbonos ligados somente por ligações simples. Vamos fazer esse último aqui, que ele é bem interessante. Nosso fórmula espinha de peixe, que vocês já viram na aula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 carbonos aqui, né? Cada pontinha tem um carbono. Aqui eu só tenho ligações o quê? Simples. Se eu tivesse ligação dupla, eu ia ter um risquinho assim. Mas eu não tenho, então eu tenho só ligação simples. São 9 carbonos ligados por ligações simples. 9 é none. Ligação simples, AN. Hidrocarboneto, O. Nonano. 9 carbonos ligados entre si por ligações simples. Agora nós vamos ver na 3, a questão 3, né, que é a próxima questão, que na folha de vocês é a questão 6. Ela traz alguns hidrocarbonetos que já tem insaturação, que tem ligação dupla. Então, nós vamos ver como que nós vamos fazer para desenhar esses compostos agora. Vamos fazer a questão 6 agora. A questão 6 traz alguns alcenos, né? Os hidrocarbonetos de cadeia aberta aqui possuem ligação dupla. Onde eu tenho esse EN aqui, ó, eu tenho a ligação dupla. Então vamos lá, hidrocarbonetos de cadeia aberta com ligação dupla. Propeno, eu vou desenhar o propeno agora. Prop, são 3 carbonos. 1, 2, 3. A minha ligação dupla, ela não está indicada, não é indicado onde está essa ligação dupla. Quando o exercício não indica onde está a ligação dupla, nós temos a obrigação de saber que a ligação dupla está no carbono 1. Eu posso colocar nesse carbono ou posso colocar nesse. Onde eu colocar a ligação dupla, eu vou contar então como sendo o meu carbono 1. Já coloquei a ligação dupla, já coloquei os 3 carbonos, agora eu vou completar as ligações que faltam com os hidrogênios. O carbono 1 fez 1, 2 ligações, para 4 faltam 2, então são 2 hidrogênios. O carbono 2 fez 1, 2, 3 ligações, para 4 falta 1 hidrogênio. O carbono 3 só fez uma ligação, então faltam 3 ligações aqui para inteirar 4 ligações e ficar estável. A letra B traz indicando um penteno. Então esse 1 indica onde é a ligação dupla. Só que o exercício não tem a obrigação de trazer a ligação dupla indicada quando ela vem no carbono 1, porque é uma regra, não se indica ligação dupla quando ela vem no carbono 1. Então são 5 carbonos, né? Porque nós temos pente aqui. Nós temos uma ligação dupla no carbono 1, eu posso colocar essa ligação dupla aqui ou aqui, eu vou colocar aqui no final, né? Que seria o final. Onde eu coloco a minha ligação dupla é onde eu começo a contar a cadeia como sendo inicial. Então, eu vou contar de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Se você colocou aqui, não tem problema. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Não vai alterar em nada. São 5 carbonos, já coloquei a ligação dupla. Vou colocar os hidrogênios agora. Nós vamos contar o que falta para 4. Tem uma ligação, faltam 3. Tem 2, faltam 2. Tem 2, faltam 2. 1, 2, 3, falta 1. E 1, 2, vão faltar 2 então. A letra C traz o 2, hexeno. Então eu tenho aqui 6 carbonos ligados entre si. Tem uma ligação dupla no carbono 2. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono 2. Do mesmo jeito, eu posso contar do início ou posso contar do final. Onde eu contar, onde eu colocar, então é insaturação, eu vou contar. Eu vou começar por aqui. 1, 2.
Meu carbono, minha insaturação vai estar entre o carbono 2 e o carbono 3. Coloco ela aqui, ó. Entre o 2 e o 3. Agora eu vou colocar os hidrogênios que estão faltando. Esse carbono 1 tem uma ligação. Faltam 3 hidrogênios para 4. O carbono 2 tem 1, 2, 3. Falta 1. O carbono 3 tem 1, 2, 3. Falta 1. O carbono 4 tem só uma ligação. Uma desse lado e uma desse outro, são 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. O carbono 5 também tem 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. E o carbono 6 só tem uma, falta 1 hidrogênio só. Faltam 3 hidrogênios, só tem uma ligação, faltam 3 hidrogênios. Então, 2 hexenos, 6 carbonos ligados entre si por uma cadeia aberta que possui uma ligação dupla no carbono 2. Na letra D nós temos o 3 hexeno. O 3 está relacionado à ligação dupla aqui, ó. Então, vou ter de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou contar de trás para frente agora para a gente ver que você pode colocar também aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se essa ligação está no carbono 3, ela vai estar entre o carbono 3 e o carbono 4. Ela vai estar bem aqui. Coloquei a insaturação, a ligação dupla. Agora eu vou colocar os hidrogênios. Aqui tem uma ligação, faltam 3. Aqui tem 2, faltam 2. Aqui tem 1, 2, 3, falta 1. 1, 2, 3, falta 1. E aqui tem 1, faltam 3. Então, 3 hexeno, 6 carbonos ligados entre si. Tem uma ligação dupla no carbono 3. E então, eu completei com os hidrogênios. Vamos fazer, então, agora a última questão, que é para dar nome a alguns alquenos. Vamos então corrigir a última questão na folha de vocês, que é a questão 7, que traz então alguns alquenos ou alguns alcenos, hidrocarbonetos de cadeia aberta que têm ligações duplas aqui então. Quando eu for contar, eu tenho que tomar cuidado para contar sempre para indicar a ligação dupla no menor carbono. Ó, se eu contar por aqui 1, 2, a ligação dupla ficou no carbono 2. Se eu contar de trás para frente, 1, 2, 3. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu sempre vou contar para indicar essa ligação dupla no menor carbono. Nesse caso, ela vai vir no carbono 2. Então, são 5 carbonos. Eu vou na tabelinha. 5 é pente. Aí, eu tenho uma ligação dupla, que não está no carbono 1, está no carbono 2. Eu tenho que indicar a posição. Então, o 2 vai vir bem aqui, indicando que eu tenho uma ligação dupla. O infixo da ligação dupla é em. Nós temos só carbono e hidrogênio, terminação O. Pente, 2, eno. Vamos fazer a letra B, ó. Se eu contar por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, coloco a ligação dupla no carbono 5. Se eu contar de trás para frente, eu coloco a ligação dupla no carbono 1. Então, eu vou contar de trás para frente. 6 carbonos. 6 carbonos é X. A minha ligação dupla está no carbono 1. Tenho que indicar? Não necessariamente, você não tem a obrigação de indicar, porque quando a gente não indica, a gente tem que saber que ela está no carbono 1. Então, X, 6 carbonos, poderia colocar o 1 aqui, o N da ligação dupla e o hidrocarboneto. Então, 6 carbonos, tem uma ligação dupla no carbono 1, e esse O quer dizer que essa cadeia só tem carbono e hidrogênio. Mas eu poderia escrever simplesmente hexeno. 6 carbonos ligados entre si e tem uma ligação dupla que não está indicada a posição. Automaticamente eu tenho que saber que essa ligação dupla vem no carbono 1. Mesma coisa, vamos contar então a C. Se eu contar por aqui, a ligação dupla vai ficar no carbono 1. Se eu contar de trás para frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 6. Então eu vou contar do início para ficar no menor carbono. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. 7 é hect. Tem uma ligação dupla no carbono 1. Posso indicar ou não? Coloco uma aqui, coloco o EN da ligação dupla e o O que indica o nosso hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. Mas eu poderia simplesmente escrever hepteno. Hept, 7 carbonos. Em ligação dupla no carbono 1 e o O que é completo com os hidrogênios. Vamos fazer a última aqui, vamos contar. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3. Então, eu vou contar de trás pra frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos e a minha ligação dupla está entre o carbono 3 e 4, vou indicar ela no carbono 3. Então, são 7 carbonos, hept. Ligação dupla no carbono 3, coloco o 3 aqui, coloco o infixo da ligação dupla que é em, e coloco o O do nosso hidrocarboneto. 7 carbonos ligados entre si com uma ligação dupla no carbono 3, e eu tenho só carbono e hidrogênio, que é a função que o O indica para mim, que eu tenho a função hidrocarboneto.